Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, muito bem-vinde ao Pluralismo. Eu sou Eliseu Silva e esse é um espaço para ouvir diferentes vozes, histórias e perspectivas sobre cultura, sociedade, negócios e vida. Aqui a gente troca, reflete, discorda com respeito e aprende junto. Em um mundo acelerado, parar para escutar é essencial. Então coloca o fone, fica à vontade, porque pensar é plural. Bom. E vamos em frente. Introdução do nosso episódio de hoje, pessoal, mega importante. Vivemos um momento de intensas transformações. A forma como compreendemos o trabalho, o significado do papel das empresas e as relações humanas no ambiente organizacional estão sendo reconfiguradas por forças sociais, culturais e tecnológicas. Nesse episódio do Pluralismo, convidamos você a refletir conosco sobre o que a empresa realmente representa hoje, não apenas como estrutura econômica, mas como espaço de trocas humanas, simbolismos e ressignificados. Na era da pós-modernidade, marcada pela fluidez das identidades, pela aceleração da informação e pela circulação veloz de narrativas da chamada pós-verdade, questionamos o que representa constituir e gerir uma empresa. Como as tecnologias emergentes, especialmente a inteligência artificial, estão alterando tarefas, relações e expectativas no mundo do trabalho. Embora a tecnologia venha a assumir funções repetitivas e padronizadas, há algo que permanece insubstituível: a singularidade humana. O olhar, a criatividade, a empatia e os sentidos que damos às tarefas ainda nos mantêm no centro das organizações. E muitas vezes nós mesmos resistimos à substituição por máquinas. Nem tanto pelo medo da mudança, mas porque nos apegamos às práticas que nos dão propósito e conexão. No episódio de hoje, nós navegaremos por essas tensões e possibilidades entre o valor humano e o potencial da tecnologia, entre o que sempre foi trabalho e o que está por vir, tá, Muito pessoal? bom. E para essa conversa, tá, nós convidamos uma pessoa muito especial, que tem uma visão muito qualificada sobre o assunto, é o André Maluf. André, seja muito bem-vindo. Obrigado, Eliseu. Obrigado. Vai ser um prazer. Tá. Estou muito empolgado com a sua participação aqui. Falar um pouquinho sobre você. O André é professor, consultor em educação corporativa, palestrante e empreendedor, com mais de 15 anos de experiência nas áreas de branding, marketing, vendas, inovação e gestão estratégica. Atualmente coordena a graduação em administração com foco em inovação e transformação digital na FIAP e atua no desenvolvimento de programas educacionais customizados para empresas e universidades corporativas. Já esteve envolvido em projetos em empresas como Santander, Banco Carrefour, Google, entre outras. É mestre em administração com ênfase em finanças e estratégia, possui MBA em gestão de negócios e é graduado em administração com ênfase em marketing. Sua trajetória conecta o universo acadêmico, o mercado e o ecossistema de tecnologia, com foco na transformação de pessoas, negócios e organizações por meio do ensino. Pessoal, eu tive a satisfação de conhecer o André na graduação. Nós estudamos na mesma instituição, fizemos exatamente o mesmo curso, e aí nós nos cruzamos aí num período de tempo durante a graduação. E aí, por força do destino e por forças empresariais, nós voltamos a manter contato recentemente. E aí, pensei em tecnologia, pensei no André. Tá, André, eu falei de você um pouquinho, falei das suas experiências, da sua trajetória Claro. profissional, mas quem é o André? Muito bom. Primeiro prazer, obrigado pelo convite. É muito bom estar contigo. É muito bom estar com você que está assistindo, está ouvindo, né? Porque hoje é multiformato. Boa tarde, bom dia, boa noite. Não sei que horas as pessoas estão consumindo isso. Exato. Mas como você me apresentou profissionalmente, esse é um dos vieses que a gente tem, né? Então a gente às vezes está na persona profissional. Eu vou me apresentar pessoalmente. Então eu sou o André, sou casado com a Cris, sou pai da Maria, minha neném vai fazer 3 anos agora em março de 2026. Então, sou um apaixonado por esporte, por música, por vinho, gosto de viajar, gosto muito de estudar, ler, é um prazer para mim falar de tecnologia, de negócios. Mais do que viver isso na sala de aula ou profissionalmente dentro das minhas atividades, eu gosto de entender negócio, relações humanas, tecnologia e como esse caldo todo muitas vezes está no mesmo espaço e a gente nem percebe. Perfeito, André. Muito obrigado por compartilhar conosco um Imagina. pouquinho de quem é o André, além do profissional. Hoje nós vamos discutir um tema central para a dinâmica da sociedade e das empresas, tá, pessoal? O tema do episódio de hoje é trabalho, tecnologia e o futuro dos negócios. O André tem pleno conhecimento sobre o assunto e ele vai compartilhar conosco um pouquinho do conhecimento que ele possui, tudo bem? Então vamos em frente. Bora lá.
André, para começarmos a nossa conversa, eu gostaria de saber como esses 3 tópicos do tema de hoje se relacionam: Maravilha. trabalho, tecnologia e o futuro dos negócios. E por que que eles são tão importantes de serem discutidos? Legal. A primeira coisa que eu tenho para responder assim logo de cara é que a gente precisa diferenciar trabalho de negócio, de empresa, de função laboral, porque trabalhar, o ser humano trabalha há muito tempo. É por isso que talvez você tenha colocado isso em tópicos diferentes, porque o trabalho ele não necessariamente é um negócio. Ele é uma atividade laboral que a gente faz com alguma intenção. A gente está trabalhando o tempo todo, até quando a gente está lendo, cuidando de interesses próprios, cuidando da nossa casa, ou antes das revoluções industriais, ainda no passado, cuidando da subsistência, a gente já trabalhava. Só que o Exato. trabalho foi impactado fortemente pela tecnologia e pelo universo dos negócios e pelas empresas. Ou seja, quando a gente deixa de trabalhar para nossa subsistência, quando a gente sai daquele contexto mais rural ou mais do viés de trabalhos manuais para poder desenvolver aquilo que a gente precisava para sobreviver e passa a trabalhar para obter capital, para comprar coisas que são produzidas por empresa, a gente junta o mundo do trabalho com o mundo do negócio. Certo. E a tecnologia, ela é sempre uma ferramenta, a tecnologia ela não é fim, ela é meio para a gente conseguir obter trabalho de forma menos braçal, para que a gente possa facilitar o trabalho e para otimizar resultados nos negócios. Então, claro que tecnologia vem para uma série de outras funções. A tecnologia vem para facilitar a vida como um todo, porque quando a gente fala tecnologia, a gente não pode confundir, Eliseu. Existe a tecnologia digital e existe tecnologia não digital. Eu costumo brincar que, para mim, uma das maiores tecnologias do mundo é o vaso sanitário. E o vaso sanitário forçou você a desenvolver sistema de esgoto, sistema de captação de água, sistema de captação de esgoto. Então, a gente parou de fazer, né, necessidades próximo onde a gente morava, que corria o risco de contaminar solo, contaminar animal, contaminar o nosso caminho. A gente passou a colocar isso num sistema que captura isso, que leva para tratamento, claro, que ao longo do tempo. Então, isso é tecnologia. Não necessariamente tecnologia digital. Então, tecnologia ela vem para facilitar a nossa vida, para tornar o nosso trabalho menos braçal. E quando a gente pensa em negócio, ela vem para otimizar os resultados do negócio, que talvez seja a grande coisa quando a gente fala de empresa. Perfeito. Tecnologia com viés também de ferramentas, né, que foram surgindo aí ao Exatamente. longo do tempo para nos auxiliarem a desenvolver o que nós precisávamos, né, as atividades que nós precisávamos desenvolver. É isso. É importante, Eliseu, dizer que assim, talvez aqui a gente use uma visão simplista. A gente não tem tempo para explorar tudo teoricamente, extremamente a fundo. Mas a ideia é trazer também fios para que a pessoa possa puxar e entender a meada. Exato. Exatamente, essa Exato. relação e conexão. E André, você comentou aí de empresas dentro da sua fala. Eu queria que você falasse um pouquinho qual é a definição de empresa. Isso numa conceituação histórica e atualmente. Como você enxerga isso? Maravilha. Se a gente for a primeira vez, e você deve lembrar, Eliseu, que a gente fez a mesma instituição de ensino, a gente veio da mesma formação, cada um seguiu um caminho, você foi se aprofundar em algumas outras coisas, eu em outras, mas não sei se você se recorda que dentro do banco da faculdade de administração, quando você chegava, 2 perguntas eram feitas. O que é uma empresa e para que uma empresa serve? Sim. A resposta de 17 anos atrás, que foi a que a gente obteve, ela dizia basicamente que empresa é uma constituição humana, é uma instituição humana que visa, por meio do atendimento de necessidades, gerar valor para o acionista. Então, qual que é a definição mais clássica de empresa? Que a empresa ela precisa resolver um problema real a partir de um produto e que resolvendo esse problema através desse produto, ela vai gerar valor para o acionista, ou seja, dinheiro para o bolso do dono. Então, essa é a definição mais clássica de empresa. Então, a gente remonta um pouquinho a noção que a gente já falou, que eu já comentei aqui, da Revolução Industrial. Então, a gente tinha um trabalho mais artesanal de subsistência ou para atender determinados governos. Eu estou falando ainda de monarquias, ou a gente trabalhava para prover coisas para a monarquia e para a nossa subsistência, para prover coisas para senhores feudais e a nossa subsistência e por aí vai, ou a gente trabalhava para a nossa subsistência quando a gente já falava em realidades menos talvez impositivas no sentido de governança e tudo mais. Então, quando a gente olha para essa circunstância, a gente trabalhava para a nossa subsistência. Quando vem a Revolução Industrial, a gente passa a trabalhar
por um capital, e aqui eu não estou entrando em nenhum viés político, tá? Mas a gente passa... Sim, eu gosto também de fazer citações de Marx, o comunista, não é isso, tá? É só para contextualizar e tratar da sociologia do trabalho, que é importantíssima, Exato. né? A gente passa a trabalhar em troca de um capital, para que com esse capital a gente adquira aquilo que antes a gente produzia e trocava, ou cujas relações comerciais já existiam, a gente já trocava por ouro ou por coisa, mas não havia tanta regulação ou não era tão estrutural. Então a gente passa a trabalhar, substituir o nosso trabalho por capital, por dinheiro, e com esse dinheiro adquirir os bens. Neste contexto, a empresa existia para resolver as dores que agora esse trabalhador tinha, porque ele não produzia mais para si, ele produzia para a empresa. Então o negócio que agora está posto é que ele produz, recebe dinheiro para comprar aquilo que antes ele consumia, ou trocava, ou produzia para sustento próprio. Então, este é o contexto. Quando a gente vem caminhando no tempo, o conceito de negócio muda. Primeiro porque surge uma coisa chamada concorrência. Ou seja, eu já não tenho mais um único produto, então eu não ganho dinheiro para adquirir algo. Eu preciso criar laço com aquilo. Se a gente for apelar para Kotler, por exemplo, Kotler vai lá, marketing 3.0, 4.0, 5.0. Já estamos no 7. Exato. E quando a gente chega lá no 3.0, o que o Kotler vai fazer é uma diferenciação, que ele vai dizer, olha, antes as empresas bastavam que as empresas tivessem bons produtos. Ponto. Se a empresa tivesse um bom produto, ela atendia porque existia demanda reprimida. A partir do momento que surge concorrência, eu já tenho com que comparar. Então, ter um bom produto e buscar lucro não é mais suficiente para a empresa. E aí isso vai evoluindo, então passava um bom produto, depois com uma boa propaganda, e aí de um bom produto com uma boa propaganda para me diferenciar, eu passava a ter que ter um preço competitivo, uma boa distribuição, porque ele queria ter o produto que fosse bem divulgado, que fosse famoso, com um preço que eu pudesse pagar, que eu encontrasse mais fácil, só que essa caminhada não para aí. Então, o que eram os 4 P's do marketing, o que era simplesmente ter um bom produto com um bom preço, começa a evoluir, mais concorrência surge, alternativa surge, e a empresa passa a ter que entregar uma coisa chamada valor para o consumidor. E o valor não depende mais da qualidade do produto. Perfeito. Ele depende do discurso, do posicionamento, e só gerar valor para um acionista, que era fácil na época do produto, bastava um produto razoável que eu gerava valor para o acionista. Exige que a empresa faça muito mais, inclusive tenha um papel social. Então, a empresa que já foi uma entidade humana que visava atender uma dor para gerar valor para o acionista, passa a ser um ente da sociedade que precisa sim obter lucro, mesmo que ela seja de terceiro setor. Ela precisa obter ganho para conseguir executar suas obras e suas atividades, mas ela precisa também cumprir um papel social para entrar no imaginário, compactuar valores, e aí ela passa a ter que atender o ser humano, a cuidar do seu colaborador, ela passa a ter que se posicionar frente a uma série de problemas, e aí a gente tem uma instituição, uma empresa, que ela é mais moderna e diferente, não vou dizer melhor ou pior, do que era antes. Perfeito, eu gosto muito do Marketing 3.0 do Kotler, eu acho que é um dos meus preferidos, porque ele trata dessa questão do humano no centro, Exato. né? Ele fala da relação dos humanos com as marcas, que as empresas precisam ouvir mais os seres humanos, precisam trabalhar mais essa questão socioambiental, ter um olhar para a sociedade, enfim, atender às necessidades que antes não eram tão visadas pelas empresas, Exato, né? Não eram tão vistas. Eu gosto muito desse livro, você citou, me veio a lembrança. Muito bom. E na era da pós-verdade, da conectividade e da inteligência artificial, o que significa empreender? Maravilha. Primeiro que essa pergunta é muito interessante, Eliseu, porque ela permite a gente dar uma série de ganchos. A gente tem como interpretar essa pós-verdade ou pós-modernidade de muitas formas, tá? Então eu não estou sendo determinístico, eu estou me baseando em alguns filósofos, em algumas linhas de pensamento, mas existem outras. É importante dizer que existem várias leituras filosóficas, sociológicas, políticas do momento que a gente está vivendo, e que não tem absoluta verdade ou mentira agora, porque a gente tem pontos de vista positivos e desafiadores, negativos em todas as leituras. Mas a gente precisa entender que a gente está vivendo numa era pós-moderna, ou seja, que a gente não sabe que nome dá para isso ainda, mas a gente já está num momento de pós-modernidade, com muita coisa surgindo, e a gente está numa era de pós-verdade. Por que isso? Porque antes a gente conseguia constatar, e aí, mais uma vez, de forma simplista, tá? Perfeito. Dá para aprofundar e essa discussão cabe contrapontos. Mas de forma simplista, a gente já não consegue mais determinar verdade ou mentira como antes, o que é fato, o que não é. A gente vive num contexto de inteligência artificial
artificial. Eu não sei mais dizer se um vídeo é real ou se ele é irreal, se a pessoa disse ou não disse aquilo. A gente não sabe mais o que é verdade ou não, o que é fato, o que não é fato. A gente tem argumentos e dados para absolutamente tudo. Mas neste contexto de pós-verdade, de pós-modernidade, empreender se tornou, por um lado, alternativa de sobrevivência, porque o mercado mudou, a empregabilidade está mudando, a forma de trabalhar está mudando, as profissões que existiam não passarão a não existir mais, novas profissões surgirão, a gente precisa ser cada vez mais polímata, cada vez a gente precisa ter mais iniciativas de empreendedorismo, intraempreendedorismo, mais de uma atividade, mais de um trabalho para conseguir, né, nessa mudança toda, nessa dinâmica toda, crescer, se desenvolver, conseguir existir. Tá? Então, empreender passou a ser uma característica quase que necessária para todo mundo. Tá? Ao mesmo tempo que empreender passou a ser um desafio, porque eu tenho tanto recurso que eu já não tenho mais problema simples para resolver. Todos os meus problemas são complexos. E empreender nesse contexto exige conhecer tanta coisa que às vezes se torna um desafio. Então, tem coisas extremamente positivas e tem coisas desafiadoras nesse sentido. Perfeito, excelente. E em uma época de automação crescente, né? O que a inteligência artificial representa para nós e qual é o papel das pessoas nas organizações? Maravilha, assim, como toda resposta do bom administrador, depende, tá? Eu tenho várias Bem como observações. Os economistas, né, fazem. Se eu fosse olhar para o Carlos Piazza, por exemplo, um futurista, ele diria que a inteligência artificial não é nem inteligente nem artificial. Que no fundo ela é um grande banco de dados que vai consultar uma série de informações que já estão lá e que ela vai tentar fazer um apanhado disso e que ela ainda é extremamente restrita e que ela não é inteligente porque o conhecimento está lá, ela está só tentando concatenar a próxima palavra e que ela não é tão artificial assim. Então ele vai dizer isso e ele está certo. Então, quando a gente olha para a inteligência artificial, a gente olha com um certo cuidado, um certo distanciamento, sabendo que o mundo é do ser humano e o ser humano tende a não perder o protagonismo e buscar... Então, por um lado, que a gente olha para o futurista Carlos Piazza, por exemplo, ele tem razão. Ele tem uma boa leitura disso e dá para esmiuçar o pensamento dele, mas acho que, dado o tempo e tudo mais, é bom a gente citá-lo. Por outro lado, a gente precisa entender que em 2023 a gente entrou de um cenário onde inteligência artificial é para quem tinha muito conhecimento de tecnologia, de programação, de gestão de dados, de criação de linhas de códigos e algoritmos, para um contexto onde, do nada, todo mundo passou a ter isso como uma ferramenta acessível. E quais os riscos disso? Eu acho que quando a gente olha para risco, a gente tem risco de vazamento de dados, a gente tem risco de segurança, a gente tem risco de diminuição de raciocínio, de pensamento, a gente tem uma série de riscos incutidos aqui. Mas, por outro lado, a gente tem uma série de benefícios. Certo. Se o ser humano utilizar isso da forma correta, ele vai substituir o trabalho repetitivo que ele não gosta de fazer. E ele vai poder focar naquilo que ele gosta e deseja. Se a gente encontrar a melhor balança e a melhor forma, a gente vai se concentrar no que a gente gosta, automatizar aquilo que a gente não gosta e, ao mesmo tempo, a gente vai continuar sendo útil para as empresas, sendo útil para o contexto de trabalho. Mas perceba que são vários cenários. Isso vai depender do uso que a gente fizer de tudo isso a partir de agora, de nível de regulação e uma série de coisas. Perfeito. E aí, dentro desse contexto de trabalho que você comentou, como você acha que as empresas estão redesenhando as funções para valorizar a capacidade humana? As empresas ainda estão entendendo, então a gente vai ter que olhar para várias organizações, para vários tipos de empresa. Tem empresa que regulamentou o uso, criou os próprios agentes, desenvolveu as próprias inteligências, trouxe isso como ferramenta de produtividade, apoiou os funcionários, inclusive porque eu trabalho com isso, né? Eu trabalho com ensino corporativo, apoiou os funcionários, apoiou os colaboradores no uso disso tudo, valorizando e colocando o ser humano no centro dessa brincadeira toda. Teve empresa que não, teve empresa que já está falando de grande substituição em massa, de apostar 100% na inteligência artificial, que talvez não tenha criatividade, não tenha os desejos, não tenha a capacidade de imaginar. Então, a gente tem vários cenários possíveis nesse caso, tá? E mesmo para o nosso uso pessoal. Tem gente que faz um bom uso, aumenta a produtividade, mas continua pensando, continua escrevendo, continua olhando com senso crítico. E tem gente que parou e hoje depende da inteligência artificial. Que importante, é uma inteligência, é a generativa, restrita,
de dados não supervisionados. Então, não é... Inteligência artificial também é um conceito muito amplo. E assim, tem muito a evoluir, as pessoas apostam em inteligências artificiais muito mais poderosas do que a restrita que a gente tem hoje, mas a gente já está colocando tudo que pode, algumas pessoas, dentro dessa, que é restrita, é limitada, é generativa, trabalha com dado não supervisionado. Só para servir de exemplo, Eliseu, eu me peguei discutindo com um jovem nas redes sociais. A pergunta aí tinha um vídeo que dizia se as pessoas sabiam, que perguntava durante esse vídeo, se as pessoas sabiam o que significava a estrela na bandeira do Brasil que está isolada, aquela que está acima da escrita ordem e progresso. Cara, que coincidência, eu juro por Deus, eu tava pensando nisso ontem. Eu sei o significado, obviamente, mas Perfeito. eu tava pensando nisso ontem. E é o estado do Pará, tá? Aquela estrela é o estado do Pará. E as pessoas acham que é o Distrito Federal. Perfeito, e tá tudo bem. O vídeo desmistificava um pouco isso. É a estrela, porque é o estado que tá acima imediatamente da linha do Equador, a estrela que tá naquela... Tem uma série de motivos para aquilo. E aí, no vídeo, que dizia que era a estrela do Pará, o rapaz pegava uma resposta alucinada do ChatGPT que afirmava ser o Distrito Federal. E aí, quando as pessoas falavam... E ele falava pros outros assim, não, vocês estão ficando malucos, o ChatGPT respondeu corretamente. Vocês vão duvidar do ChatGPT? Vocês vão corrigir o ChatGPT? E eu explicava pra ele que inteligência artificial alucina. E aí a gente entrou num âmbito de discussão com várias trocas de mensagem em que ele afirmava, você tá ficando louco, o ChatGPT não erra. Eu falava, erra, alucina, falha. O ChatGPT se engana, ele tem problema. E ele afirmava que não. E ele falava, como? Como? Quer dizer que em 1880 e alguma coisa as pessoas já sabiam da linha do Equador? Eu falei, cara, o mundo já começou... O modelo de divisão do mundo que a gente tem hoje, ele data do século XVI, XVII, consolidado no século XIX. Sim, as pessoas sabiam. Mas ele achou um absurdo a gente discordar do ChatGPT. Essa questão de erro da inteligência artificial, para mim, era um negócio muito, sei lá, que eu nunca veria, né? Mas, enfim, eu estava prestando uma consultoria em uma empresa e aí eu precisei fazer um cálculo de juros compostos, né? Aí, enfim, fiz a fórmula bonitinha no Excel, tudo certinho e tal, e aí joguei pro ChatGPT confirmar, né? Aí saiu um valor diferente. Aí eu falei, meu, tem alguma coisa errada nessa minha fórmula. Aí eu procurando e nada. Eu falei, meu, tá tudo certo, tá tudo certo. Aí eu peguei e coloquei, né? Olha, eu coloquei a fórmula tal e o meu resultado é tal. Aí ele respondeu, me desculpe, eu errei. Eu falei, meu Deus, eu vivi pra ver isso, mas eu fiquei em choque. Alucina. E mais uma vez, eu não tô sendo contra, eu sou professor disso, eu dou aula em instituição de ensino de tecnologia, isso é minha vida, mas é o bom uso. Tem gente usando muito bem e tem gente usando de uma forma bastante duvidosa e perigosa. Tem gente produzindo trabalho intelectual, tem gente afirmando coisas baseado nisso aqui. Portanto, o que eu estou dizendo é, estude cada vez mais. Não tem por onde. A gente precisa entender. A ferramenta, ela só é uma ferramenta... A ferramenta, ela nunca é um problema. A ferramenta é um meio. Eu já afirmei isso hoje. Ela é um problema nas mãos erradas ou utilizada da forma errada. Então, esse é o grande desafio que a gente tem no momento. Maravilha. Você falou bastante de revoluções, né, das revoluções pelas quais passamos. Eu acho que nós estamos passando por uma nova, né? Sem dúvida. Sobreviveremos. Sempre sobrevivemos. Sempre sobreviveremos. Eu ainda uso disco de vinil. Ainda existem indústrias de vinil. Eu comprei um leitor de CD e DVD. Nossa, isso. Eu tô super contente com ele, porque eu tinha tem uma série de CDs e DVDs em casa e tava lá sem leitor, sem DVD, sem aparelho DVD, nada, né? E aí agora os notebooks não têm entrada para leitura de CD, né? Enfim, comprei uma parte lá. Mas tá vendo? O PlayStation 5 com leitor de mídia é mais caro do que 100. É mais como? O PlayStation 5 com o leitor de mídia é mais caro, do que o que só funciona em nuvem. Eu não sabia, olha só. E aí eu comprei um dispositivo à parte, tá? Nossa, tá funcionando perfeitamente assim, tem sido meu novo brinquedo, assim, muito bom. Muito bom, André, vamos lá, cara. Em participação em um evento de inovação em 2025, o historiador e filósofo Yuval Harari disse: o problema fundamental da inteligência artificial não é a sua maldade, mas sim
o fato de ser uma entidade alienígena, imprevisível e não confiável para nós, humanos. Como poderemos nós, humanos, que temos dificuldades em confiarmos uns nos outros e vivemos em um mundo de incertezas, acreditar que podemos depositar a nossa fé em uma inteligência artificial que está sendo criada em uma corrida acirrada? Essa informação eu trago da revista Forbes, tá? O Harari, ele tem um ranço de inteligência artificial, né? Já é dele. E aí eu queria verificar contigo, André, se a inteligência artificial é imprevisível e alienígena para os humanos, como o Harari diz, né? Você acha até que ponto estamos preparados para confiar as nossas decisões estratégicas, inclusive no trabalho, a esses sistemas? Então, veja, ela é um alienígena. Eu concordo com o Harari, tá? Ela é um alienígena. Ela não tem uma vivência humana física, ou seja, ela está vivendo num mundo paralelo ao nosso, que é o mundo digital. Nós somos seres hoje cada vez mais digitais, né? Eu sei que parece um termo meio antigo e talvez o seja, muito explorado na pandemia de 2020, em 2021, mas esse termo digital ou physical, né? Que nós somos seres físicos e digitais, isso quer dizer que nós vivemos num mundo físico e ao mesmo tempo a gente vive num desdobramento digital. Perfeito? Então a gente vive nesse campo digital. A inteligência artificial é um ente deste campo, ou seja, de um mundo paralelo, mas que ao mesmo tempo está em conexão com o nosso. Kotler retrata isso muito bem no Marketing 5.0. Muito bem, o Kotler vai trabalhar isso em termos de comportamento de consumidor, marketing e tal, e o Harari vai tratar isso quando ele está falando de forma mais profunda, tá? Mais uma vez, a gente está sendo simplista. Sim. Quando ele vai tratar da questão alienígena. Então ela é um alienígena. Ela é um ente que talvez hoje seja pouco inteligente, mas pode alcançar uma inteligência extrema em algum momento, que é lá a discussão do Piazza e tudo mais, e a gente está dando para ela poderes e tomadas de decisão que ela não tem a capacidade de fazê-lo. A capacidade de tomar decisões em termos de sentimento, decisões humanas ou decisões estratégicas, não cabe a ela. Porque o nível de informação, dado e vivência que você precisa para isso, ela ainda não tem. O nível de leitura, a capacidade de interpretação, o sentimento, o feeling, tem uma série de coisas que ela não tem. Talvez ela venha a ter um dia, mas hoje ela não tem. Então, o que ele está alertando é para esse risco. Perfeito. Mais uma vez, o Harari talvez seja um pouco mais enfático para alertar o risco. Sim, eu bastante. acho que tem um bom uso, eu acho que tem um uso possível, ético, com governança, com cuidado que dá para fazer dela. O que a gente precisa entender é que ela é uma ferramenta. Ela vai ajudar com tarefas repetitivas, com tarefas operacionais, ela vai ajudar a substituir aquilo que a gente não gosta de fazer, mas a gente precisa continuar pensando. E o que ela não pode substituir fora o nosso pensamento? O nosso sentimento, as nossas decisões, a nossa capacidade de se relacionar com outras pessoas, colocar o ser humano em primeiro lugar. Ela não entende o que é ser humano. Por mais inteligente que ela possa vir a ser, ela não entende o que é ser humano. Então a gente precisa tomar cuidado com todo esse restante que está aqui. Perfeito, muito bom. Vou trazer uma fala de Marx, tá? Um pedacinho aí. Não sou comunista, tá? Mesmo que fosse também, não é um problema. O Marx diz que o trabalho é a essência do ser humano e o meio pelo qual ele se realiza no mundo, né? Então ele traz bastante essa questão de que o ser humano ele tem uma conexão muito forte com o trabalho, Sim. né? Com meios de produção. Não é à toa, né? Que a gente, quando se apresenta, a gente costuma se apresentar pelo que a gente faz. Exato, é o primeiro cartão de visita, né? Sim. O cartão de visita do momento, na verdade. E aí o Marx diz que nós nos sentimos realizados quando nós trabalhamos, quando nós produzimos, né? Isso vai mudando com o passar do tempo, historicamente falando, quando... Enfim, o trabalhador perde ali os poderes sobre os meios de produção, ele não é mais detentor do que ele produz, e aí a gente está na questão de alienação do trabalho e tudo mais. O que você acha da resistência humana em deixar que máquinas façam tarefas que gostamos e às quais temos mais apegos e nos dão sentido? É que eu acho que o ser humano não vai permitir que isso aconteça. Substituir o que você gosta de fazer... Porque o que você gosta, você vai continuar fazendo com prazer, você não vai terceirizar. A inteligência artificial, ela vem para cuidar da outra parte. Do que você não gosta, do que é repetitivo, do que é processual, do que é chato. Aquilo que você gosta de fazer, nenhum músico que realmente gosta de tocar... Tá caindo o mundo, tá, gente, aqui. Vai colocar o violão na mão da inteligência artificial de um robô. Ele gosta de fazer aquilo. Pelo menos é minha crença, tá? Mais uma vez, tem outros vieses e outras percepções e outras leituras. Eu não acho que a gente vai permitir tão cedo que substituam aquilo que a gente gosta. A gente tá tentando substituir aquilo que a gente não gosta. Veja, eu coloco a inteligência artificial para montar o meu slide. Mas eu não deixo ela dar aula no meu lugar.
Perfeito. Eu gosto de estar na sala de aula. Eu não gosto de montar o visual do slide. Eu gosto de escrever minha aula, monto um documento lindo com todos os assuntos, com todos os tópicos, todas as referências. Eu peço para IA simplesmente criar o slide, o visual, que é uma coisa que eu não tinha paciência de fazer. Mas na sala de aula, eu gosto de estar lá. Eu quero estar lá o máximo possível. A produção do conteúdo eu gosto de fazer. Eu gosto de fazer. Né? Essa é a minha leitura, ou pelo menos a leitura do que eu imagino que vai acontecer, tá? Perfeito. E dentro desse contexto, você consegue trazer algum exemplo de ambiente de trabalho que combinam a eficiência tecnológica com o sentido humano, que conseguem unir essas duas coisas? O que você está me perguntando é lugares em que a tecnologia e o ser humano entraram numa comunhão tão interessante que a coisa simplesmente flui e acontece. Aconteceu, exato. Perfeito. Se a gente olhar alguns sistemas Fabris, isso acontece. A gente tem uma série de automações e o ser humano pensando na melhoria dos processos, na qualidade do produto, no desenvolvimento disso. A gente tem visto isso em uma série de empresas. A gente pode olhar para essa produção mais intelectual. Se a pessoa não terceirizou para a inteligência artificial porque sabe o problema da alucinação, ela entrou em comunhão. Hoje eu escrevo mais rápido. Já no passado, a gente já tinha sistemas, o Mendeley, por exemplo, que a gente lançava todos os artigos que a gente estava usando, ele já automatizava citações, referências, ajudava na escrita. Hoje isso é ainda mais rápido. Sim. Eu consigo fazer isso de forma ainda mais intensa. Eu trago o notebook LM somado com outras tecnologias. A gente consegue fazer uma construção muito mais interessante disso. Então, a gente tem essa comunhão entre ser humano e tecnologia. O futuro é essa comunhão entre ser humano e tecnologia. Não dá pra gente tentar eliminar uma das pontas. Isso não vai acontecer. Perfeito, muito bom. E o equilíbrio entre tecnologia e relações humanas nos negócios do futuro? Maravilha. Mas esse é um cuidado que a gente tem que ter não só nos negócios, é na vida. Na vida. A gente não se isolar, tá? É assim, o ser humano continua sendo um ser social, Sim, que precisa conviver, encontrar as mais pessoas. Mais importante, inclusive, né, isso. que organizações, né? Estamos à frente disso. Então, esse é o grande ponto. Outro dia tem um caso de um conhecido que estava começando a se relacionar mais com inteligências artificiais, com agentes, do que com os próprios pessoas que ele gostava. Então, assim, ele já falava mais sobre terapia com a inteligência do que com a terapeuta, ele já conversava mais sobre relacionamento com a inteligência artificial do que com a própria esposa. Então, a gente não pode fazer uma substituição. Continuamos seres sociais que precisam se relacionar, principalmente os jovens. A gente talvez tenha nascido num outro contexto que o convívio nos faz falta, mas o jovem, ele já nasce num contexto em que a maior parte das relações dele, em termos de tempo, né, acontecem por meios digitais. Então, a gente tem um desafio aqui, que é esse desafio de não perder a empatia, a capacidade de olhar o outro. Só para servir de exemplo, tá? Hoje teve um tiroteio ao lado da minha casa. Uau. Hoje, no dia de hoje, antes de eu vir pra cá. Eu estava tomando banho pra vir pra cá. Antes de tomar um banho, porque eu virei um copo de água em mim aqui, né, Elisa? Mas eu tava... teve um tiroteio na rua ao lado da minha casa. É assim... As pessoas estavam o tempo todo paralisadas, olhando, ninguém deixou de caminhar quando aquilo aconteceu, ninguém deixou de passar no local, e as pessoas de um prédio em frente ao tiroteio estavam todas na sacada filmando. Uhum. Então, ninguém estava comovido, não sei, não posso dizer que ninguém. Mas assim, eu não via ninguém atônito, sentado, andando desesperado. Eu não via ninguém... As pessoas estavam preocupadas em digitalizar o ocorrido, que foi ou ceifar a vida de alguém. Sim. Essa curiosidade sempre existiu. Historicamente, desde que o mundo é mundo, a gente vai olhar para essas coisas com um olhar de curiosidade. Não é à toa que acidente, mesmo não ocupando a pista, gera trânsito. O acidente foi na pista oposta e as pessoas passam devagar para olhar. Mas a questão é que a gente está preocupado em digitalizar, guardar, compartilhar. E o olhar humano, aquela pessoa se machucou? Ela tá bem? Exato. O que aconteceu? Será que eu posso fazer alguma coisa? Tem um episódio do Netflix, eu não sei se você já viu, que as pessoas... É uma mulher, enfim, que ela cometeu um crime e tal, e aí todos os dias ela passa por uma determinada situação, a qual ela é perseguida por algumas pessoas, né, e é como se fosse um parque de diversões. Aí as pessoas que são espectadoras, né, enfim, filmam o tempo inteiro todo esse processo de sofrimento pelo qual a mulher passa. É um episódio muito interessante, tá na temporada 1 do Black Mirror, é muito bom, muito bacana. Black Mirror, para compreender essa relação estranha da tecnologia, para pelo menos por um processo de reflexão, é bem legal. É uma série bem legal, bem recomendada pra gente começar a refletir. Porque tudo que eu tô fazendo aqui é um processo de reflexão.
Eu não sei se o que eu tô falando absoluto vai acontecer, não vai. Se o que eu tô falando é a melhor leitura ou não. O que eu tô dizendo é, esta é a minha leitura, baseada em tudo que eu estudo, em toda a minha... Mas Toda a Black sua Mirror produção. ajuda muito nesta reflexão, nesse processo de refletir sobre isso. Perfeito. Falando de reflexão, dentro do que nós abordamos, qual reflexão você gostaria que os ouvintes levassem para o seu cotidiano profissional, considerando toda a sua fala? Olha, tem uma coisa que eu sempre falo que é o seguinte: a gente não sabe ao certo o que vai acontecer. A gente está fazendo aqui um exercício de futurismo a respeito da tecnologia e de uma série de coisas. Eu não sei exatamente o que acontece e quando acontece. O que eu posso dizer com tranquilidade é que quanto mais referência você tiver, quanto mais pesquisa, mais informação, mais crítico você vai se tornando as coisas. E eu não estou dizendo a gente se tornar especialista sobre a parte, aquela pessoa que conhece cada vez mais sobre cada vez menos. Eu estou dizendo sobre a gente fazer o que Sócrates, Platão falaram lá atrás. Reconhecer a nossa ignorância, só sei que nada sei, quanto mais sei, mais descubro a minha ignorância. Aumentar a nossa base de conhecimento, de referência, sobre tudo. Então, assim, eu brinco que não é só coisa... Quando a gente fala de conhecimento, eu não tô falando de coisas eruditas. Você precisa conhecer a música mais erudita e a mais popular. Você precisa assistir Big Brother de férias com ex, soltos em Floripa, ao mesmo tempo que você assiste um documentário que a gente vai considerar cool, um filme do Oscar, ou um filme cabeça de algum país nórdico. Então, assim, quanto mais conhecimento, quanto mais referência, quanto mais vasto for o teu olhar sobre o mundo, mais crítico você fica aos fenômenos. Você evita ser um early adopter muito malucão, você usa as coisas com mais cuidado, você entra nas coisas com mais cuidado e você acaba se protegendo de uma série de armadilhas que surgem de forma cada vez mais intensa. Perfeito, muito bom, André, muito obrigado. A gente se direciona agora para o final do episódio, Que André. pena! Passou muito rápido, né? Uma série de reflexões, a gente sai com um monte de dúvidas, né? Mas muito bom, agradeço muito sua participação. Queria saber se quer fazer suas considerações finais, deixar um recado para o público. Imagina, eu vou dizer que, assim, se foi interessante, não sei se foi interessante para todo mundo, talvez as pessoas discordem, concordem, mas eu acho que eu, como professor, vindo de um espaço acadêmico, já fui de empresa durante muitos anos, já fui do mercado de publicidade e comunicação, mas vindo de empresas e vindo do mercado de educação, eu aprendi que discordar faz parte, desde que a gente faça com respeito. Totalmente. Então, todo mundo que quiser, a partir desse podcast, desse áudio, desse vídeo que você está vendo ou assistindo, quiser começar uma relação, uma discussão, quiser aprofundar teoricamente, trazer outros pontos de vista, é super bem-vindo, me sigam aí, entrem em contato, vamos transformar isso numa grande rede para a gente poder discutir empresa, futuro, sociedade, trabalho, um espaço que o pluralismo traz com tanta maestria e parabéns pelo programa, parabéns pela iniciativa, obrigado. Eliseu. Muito obrigado, bom. Fico muito contente com a sua presença. E para finalizar, sem querer pegar muito do seu tempo, sei que está acabando aí, mas eu queria que você deixasse indicações de alguns livros para o nosso público, para os nossos ouvintes. Bacana. Então, assim, acho que a gente trabalhou alguns, acho que para quem quer o viés mais mercado, mais marketing, mais comportamento do consumidor, eu acho que é legal a gente indicar os livros do Kotler. Eu sei que eu citei, não estou dizendo que ele é um grande filósofo ou pensador moderno, mas eu acho que ele é legal para entender quem quer entender a aplicação disso tudo no mercado. Ele é um grande sim, ou ele reúne junto dele grandes mentes do marketing, do mercado, que fazem ótimas leituras de mercado. Acho que você trouxe o Harari, e aí todos os livros, 21 lições para o século XXI, Homo Sapiens, Homo Deus. Acho que os livros do Harari são bem legais. Eu acho que sempre vale a gente, quando a gente está falando de pós-modernidade, de pós-verdade, a gente falar do Bauman. Acho que o Bauman modernidade líquida, amor líquido, trabalho líquido, eu acho que é sempre interessante. Mas uma coisa que eu vou dizer, leiam os clássicos. Leiam Platão. Leiam a base. Leiam os clássicos. Dá pra gente apelar para grandes obras do passado, para consolidar uma leitura de mundo mais interessante. Mas acho que essas são minhas grandes dicas. Maravilha, André. Muitíssimo obrigado pela sua participação, tá? Sempre que você quiser voltar, as portas estão abertas. E aí, com certeza, a gente volta a se falar aí mais adiante. Espero que tenha sido agradável. Tratar de outros temas. Foi super agradável, passou muito rápido, adorei, tá? Pessoal, nós chegamos ao fim desse episódio com muitas respostas e várias questões para refletirmos, né? Isso é um ótimo sinal. Falamos sobre o que é uma empresa hoje, sobre o papel da tecnologia, da inteligência artificial.
principalmente sobre a centralidade das pessoas no futuro dos negócios. Entre automações, mudanças e incertezas, fica mais uma reflexão. Mais do que substituir, a tecnologia nos convida a repensar sentidos, relações e algumas possíveis escolhas no trabalho, tá? Obrigado por vocês nos acompanharem em mais um episódio do Pluralismo. Nos sigam nas redes sociais, lá no YouTube nós estamos como @pluralismo, no Instagram estamos como o.pluralismo e no Spotify Pluralismo, tá bom? Um beijo para vocês, um abraço, espero que vocês tenham gostado, nos vemos na próxima. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.